E aí, eu sou o professor Vitor Pinho e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um pensamento estratégico, um tipo de pensamento estratégico extremamente útil, acessível para todo mundo. Só que, infelizmente, pouquíssimas pessoas colocam essa estratégia em prática. E você vai ver como ela tem grande capacidade de trazer sucesso para a sua vida aí em várias áreas. E se você ainda está na faculdade, eu queria ter escutado isso que eu vou te falar aqui, tá certo? Então, olha só, a pessoa que está me inspirando, que me inspira, não só para gravar esse vídeo, para muitas outras coisas, né? Mas esse vídeo é, de fato, praticamente uma homenagem a esse cara. É esse camarada que você está vendo aí na tela, o Christian Barbosa. Ele tem uma aparência de ser muito gente boa, né? Ele me lembra um desenho animado toda vez que eu olho para ele. Ele parece ser muito bacana e ele escreveu esse livro, A Tríade do Tempo. Mas até chegar a esse livro, eu quero te contar um pouco da história do Christian Barbosa de forma resumida. Olha só, com 19 anos apenas, o Christian Barbosa já tinha uma empresa com mais de 100 funcionários. Só que o ritmo era tão intenso, tão frenético, que ele desenvolveu um câncer no estômago. E depois disso, ele começou a olhar para a sua própria vida e falou, cara, eu preciso entender mais sobre produtividade, para eu conseguir produzir sem jogar minha vida inteira fora, sem jogar minha saúde fora, sem sacrificar nada da minha vida. Ou seja, eu preciso aprender a trabalhar com inteligência. Então ele trabalhou, inclusive, em algumas empresas que tinham métodos de produtividade e ele desenvolveu um software para comparar o desempenho desses métodos dessas empresas e ele acabou descobrindo que esses métodos não funcionavam. Então ele desenvolveu o próprio método dele e criou um software, que esse software é o software de produtividade mais utilizado que tem no Brasil. Eu acho que tem até em outros países, se eu não me engano, e ele tem uma base de dados enorme sobre produtividade. Ele tem até um canal aqui do YouTube, acho que eu vou deixar o link aqui nos comentários. Vale a pena, vou deixar o link para o livro dele também. Vale a pena se inscrever no canal, vale a pena ler o livro, porque o cara é sério. Ele é, assim, é meio coach, entre aspas, né? Ele não se chama de coach, mas as dicas que ele dá é justamente para ajudar a gente a alcançar os nossos objetivos. Beleza? Mas como é que ele se tornou tão conhecido? Olha esse livro aqui, A Tríade do Tempo. Olha só, o Christian Barbosa, ele escreveu esse livro, na verdade, quando ele estava fazendo o TCC dele de faculdade. Então, olha o pensamento estratégico que está envolvido aqui. Ele pensou o seguinte, olha, eu já tenho que fazer esse TCC de qualquer forma, eu preciso disso para conseguir o meu diploma, então por que eu não faço isso já tentando atingir dois objetivos ao mesmo tempo? Conseguir o meu diploma e já ter um livro publicado. Então olha só, pensa aqui comigo. O Christian Barbosa ele deu um pouco de sorte depois, tá? Porque assim, ele foi ser professor lá do Sebrae, foi ser instrutor do Sebrae, né? Dava alguns cursos lá no Sebrae, e um dos alunos dele foi justamente um cara que estava escrevendo o livro do Abílio Diniz. Olha só que sorte o Christian deu. Ele fez uma boa apresentação, o cara gostou dele, ele conversando com o cara pediu para o cara revisar o livro dele. Ele foi lá, o cara revisou, elogiou o livro dele e falou que ia indicar ele para uma editora e daí para frente o resto da história. Beleza? Mas você pode estar falando, mas professor, beleza, e aí eu vou fazer o meu TCC pensando em escrever um livro? Calma, eu quero que você pegue a estratégia, o pensamento estratégico, e eu vou mostrar aqui para você de outras pessoas que aplicaram essa mesma estratégia, inclusive em outros contextos. Mas o que eu quero que você pense, cara, é o seguinte, por mais que o seu livro não seja publicado de cara por uma editora, você já sair com um livro publicado, você já está na frente de um monte de gente. Eu, por exemplo, até hoje não publiquei meus livros, entendeu? Estou produzindo um agora, mas até hoje eu não publiquei um livro. Se eu tivesse feito isso na universidade, eu já estaria mais adiantado nos meus objetivos. Então, essa é a estratégia. Você atingir dois objetivos com um único movimento. Matar dois coelhos com uma única cajadada, ou como fala lá nos Estados Unidos, né? Você derrubar dois passarinhos com uma única pedra. Certo? Agora, só para você ter noção do que resultou esse TCC do Christian Barbosa, eu vou te mostrar aqui, ó, só para você ver, por causa de um único TCC, o Christian Barbosa hoje, ele já deu entrevista na Globo News, ele já é conhecido, né? Aqui está o Christian Barbosa na Globo News, o Christian Barbosa aqui dando entrevista para CNN, né? O segredo é olhar para os pequenos passos, ele falando aqui já sobre transição de carreira também. Ele expandiu aí, né? Ele tá falando aqui já na TV Record, dando entrevista na TV Record. Aqui o Christian Barbosa dando entrevista na Rádio Jovem Pan. O Christian Barbosa dando entrevista para HSM. Olha só, HSM é uma das publicações mais famosas de gestão aqui no Brasil, né? E até internacional, se eu não me engano. A HSM tem um canal de televisão fechado que só fala de gestão, de business mesmo, e o Christian Barbosa tá lá por causa de um TCC que ele escreveu. Mas deixa eu te mostrar mais aqui, tá?
Aqui o Christian Barbosa dando entrevista pro João Bonequinho Dória, né? Na época que o Dória tinha esse programa aí do Show Business. O Christian Barbosa dando entrevista para Ana Maria Braga, cara. Até a Ana Maria Braga quis ouvir o Christian Barbosa para falar sobre produtividade. E o melhor eu deixei para o final aqui, ó. O Christian Barbosa dando uma entrevista no programa do Jô. Percebeu aqui a grandeza da coisa? O que eu quero passar para você aqui, olha que eu vou te dar mais exemplos ainda, tá? Mas o que eu quero que você entenda é que você pode aproveitar melhor as suas experiências, cara. Então, se você já tem que fazer o seu TCC, faz o TCC dando o seu melhor e pensando em como aproveitar. Já que você tem que gastar essa energia, não joga a sua energia fora. Você vai fazer um trabalho de faculdade, não joga a sua energia fora, cara. Pensa em fazer esse trabalho de uma forma que você lá na frente possa incrementar um pouco mais e transformar isso num produto de mercado. Quem sabe, né? Mas eu vou te mostrar aqui uma outra pessoa que utilizou essa mesma estratégia para você ver que eu não estou só falando de trabalho de faculdade, eu estou falando disso também no mundo dos negócios. Olha só quem utilizou essa estratégia, o tio Silvio Santos, ele mesmo. E por que o Silvio Santos utilizou essa estratégia? Olha só, o Silvio Santos, todas as vezes que ele ia trabalhar, ele logo lá, muitos anos atrás, antes dele ser dono da SBT, claro, né? Ele tinha que pegar uma balsa para ir de um local para outro, e essa balsa era muito demorada. Na época, cara, não tinha smartphone para as pessoas ficarem ali se entretendo. Então ele sacou isso, né? E ele falou, ó, eu tenho que estar aqui mesmo, né? Tenho que passar 2 horas aqui dentro dessa balsa todos os dias. Por que eu não vou aproveitar essa experiência aqui então? Então o que é que ele fez? Ele teve a ideia de criar um bingo nessa balsa e entreter as pessoas. Ele já ganhava um dinheiro com bingo, então ele percebeu, bem, eu já tenho bingo aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a anunciar lojistas da região, vou fazer propaganda e vou cobrar para eles por isso, ou então vou fazer com que eles patrocinem o meu bingo, dando produtos em troca de anúncios. Então perceba que essa lógica é a mesma lógica da televisão. Ele começou, ele aprendeu isso na balsa, ele entendeu que quando ele consegue entreter as pessoas, os lojistas pagam para, nos intervalos desse entretenimento, eles fazerem as suas propagandas. E é assim que a SBT ganha dinheiro até hoje. E tudo começou apenas porque ele aproveitou a experiência de estar numa balsa, né, que seria uma experiência perdida para a maioria das pessoas. Então, olha outro caso aqui, ó. A Google, para quem não sabe, ela começou exatamente de um trabalho de faculdade que depois evoluiu para uma tese de mestrado, mas que o Sergey Brin e o Larry Page, eles começaram a fazer um trabalho de mineração de dados na internet. Eram alunos, estudantes, e hoje tem a maior empresa, uma das maiores empresas de tecnologia no mundo, né? Hoje eu acho até que é a maior, a Google. Então começou exatamente dessa estratégia. Então pensa aí você, cara. O que é que você já faz todos os dias? O que é que você gosta de fazer? Tem uma série de canais aqui no YouTube de pessoas que são fanáticas para o cinema. Elas começaram a assistir os filmes e anotar alguns pontos, fazer algumas críticas, criaram um canal e hoje estão super felizes e obtendo sucesso, tá? Então começa a exercitar a sua mente aí, pensa nas coisas que você está fazendo, como é que você poderia otimizar. Eu vou te dar aqui o meu próprio exemplo, antes de te dar mais exemplos de empreendimentos que surgiram assim, tá? Mas no meu caso, teve um momento que eu estava estudando para concurso público e eu pensei o seguinte, cara, eu vou fazer uma pós-graduação, porque essa pós-graduação ela vai me dar ponto na disputa lá dos concursos públicos. E tem alguns locais que quando você apresenta um diploma, o seu salário até aumenta, né, na área pública. Então eu fiz com esses 2 objetivos e eu ainda escolhi especificamente uma pós-graduação que enquanto eu estivesse estudando para as provas, eu também estaria ao mesmo tempo estudando para concurso. Ou seja, eu escolhi uma pós que o assunto dela também era o mesmo cobrado nas provas. Então é essa mesma estratégia de aproveitamento, aproveitar as experiências para já otimizar os resultados. Olha aqui os exemplos que eu vou te dar agora da vida real, olha só. Trabalho de faculdade vira padaria artesanal que fatura 160 mil por mês. Trabalho de faculdade. A pessoa fez um pequeno plano de negócio, colocou em prática e hoje fatura 160 mil por mês. Olha esse outro exemplo aqui, um dos meus exemplos preferidos, que é o da Marisa Peraro. Ela transformou um TCC em um negócio de 24 milhões de reais. Hoje ela é proprietária da Procorpo. Eu gosto da história dela, sabe por quê? Porque ela já foi proprietária, já tinha sido proprietária de um negócio, tinha falido esse negócio e ela resolveu estudar administração de empresas justamente para ter o conhecimento. Por isso que eu falo para vocês, cara, estudem, adquiram conhecimento e principalmente adquiram pensamento
estratégico, porque trabalhar duro não leva ninguém a lugar nenhum. Você tem que combinar trabalho com inteligência. É só você olhar aí, olha lá no metrô, quanta gente está acordando cedo, trabalhando duro pra caramba, sem ter a devida inteligência para aproveitar melhor essa experiência. Tá claro que tem muita gente que falta educação, não tô aqui com esse papo de coach, né? Mas o que importa é que essa pessoa aqui, ela pegou o TCC dela e ela transformou numa rede chamada Procorpo, uma rede especializada em estética, e hoje ela fatura 24 milhões. É muita grana, certo? Olha outro exemplo aqui, ó. Com apenas 19 anos, essa garota de Curitiba emprega a família inteira. E tudo começou também de um trabalho de faculdade. Ela fez um plano de negócio de uma padaria e apresentou para o pai acreditou nesse negócio e falou, filha, eu vou correr atrás desse dinheiro. Se os professores elogiaram, eu sei que seus professores entendem, então se seus professores estão dizendo que tá bom, não sou eu que vou duvidar. O pai arrumou dinheiro, investiu e agora a família inteira está empregada e todo mundo ganhando dinheiro lá, certo? Olha esse último caso aqui que eu separei para você. TCC vira empresa que transforma borra de café em brinco, colar e relógio. Essa aqui foi uma estudante de design que ela pensou, olha, eu gosto muito dessa ideia de ecologia, eu tenho que fazer o meu TCC também, por que eu não faço logo uma coisa interessante que eu possa transformar em um negócio depois? Então a reflexão que eu vou deixar aqui para você é essa. Pensa nas coisas que você gosta de fazer, tenta otimizar duas coisas, unir duas coisas, que esse é um pensamento estratégico básico. Se você olhar até os seriados que falam de estratégia, né, Peaky Blinders, o Tommy Shelby, ele faz muito isso, de juntar, né, a vontade com a fome de comer ali, House of Cards, Game of Thrones, Ozark, todos esses seriados, se você assistir com esse pensamento estratégico, tentando identificar essas situações, você vai ver como isso está presente o tempo inteiro na estratégia, tá bom? Então fico por aqui e deixo um grande abraço para você.